Ah, por que não propôs nenhuma emenda no agente comunitário de saúde? Porque não tá em fase de emenda. Foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, não tem comissão especial. Então, mais uma vez, um desconhecimento sobre o processo legislativo. Por que não fez? Por que não trabalhou? É porque você não sabe como é que funciona o trabalho lá, então você não sabe que não foi criada uma comissão especial, a gente não tá discutindo mérito, a gente tá discutindo constitucionalidade. Viram que o deputado não respondeu a pergunta. Primeiro, ele simplesmente utilizou um argumento de autoridade que é uma falácia, né? Ó, quem é que está certo? A Fiocruz ou o Kim Kataguiri? O Kim Kataguiri, né? Primeiro porque... Kim Kataguiri. Sim, mais um react que vocês me pedem muito aqui no canal e chegou a hora da gente analisar alguém que usa técnicas de oratória tão precisas que consegue desarmar qualquer argumento. O que você vai descobrir hoje vai muito além de política. São técnicas que funcionam na sala de reuniões, na faculdade, na mesa de bar ou em qualquer situação em que você precisa defender as suas ideias. E o nosso campo de estudo de hoje vai ser o debate do Kim Kataguiri versus Jones Manoel, basicamente um bastião da direita e um bastião da esquerda, um debate que na época muito se falou sobre ele e depois houve um revisionismo, quem ganhou, quem perdeu, e eu vou dar a minha opinião de quem venceu esse debate ao final desse vídeo. E o que o Kim Kataguiri mostrou nesse debate contra o Jones Manoel foi um verdadeiro arsenal completo de estratégias de comunicação que todo brasileiro, todo ser humano deve dominar. Se você ficar nesse vídeo até o final, você vai sair com estratégias práticas para aplicar hoje mesmo. Então prepare-se para uma masterclass de oratória e argumentação. Vamos para mais um vídeo do canal do El Professor da Oratória. Como falei, hoje vai ser só aquele debate, eu não vou pegar outras falas do Kim. Então vamos para a primeira minutagem desse debate que aconteceu no Inteligência Limitada. Adoram essa falácia de colocar que apenas os esquerdistas sofrem e vêm de origem pobre e todos aqueles de direita são ricos, têm origem rica, têm berço de ouro e por isso estão defendendo seus interesses próprios. Muito pelo contrário, né? Eu tive a oportunidade de estudar que meus pais, que meus avós nunca tiveram, né? Graças ao trabalho, ao suor, ao esforço de cada um deles. Não há nada de playboy entrando para a política para aparecer. E outro ponto, falar que Glauber Braga, melhor deputado do Brasil, é uma piada. Eu até questionaria, você conhece os números de Glauber Braga em relação a relatorias de projeto de lei, em relação a projetos aprovados, em relação a projetos barrados. Os números deles são absolutamente nulos, e mesmo dentro da própria esquerda, quando você compara nos rankings de esquerda, né, como o Congresso em Foco, por exemplo, que sempre premia a bancada do PSOL, Glauber Braga sempre fica na lanterninha com uma produtividade absolutamente nula, né, em relação a isso. E o outro ponto também colocar, temos capitalismo há 120 anos, né, ignorando completamente diferentes modelos que você tem de capitalismo em diferentes países, em diferentes modelos institucionais, e ignorando também o fato de que, mesmo com modelos diferentes, né, o capitalismo nos últimos 120 anos foi capaz, e aí você pode pesquisar, ou mesmo alguém colocar nas minhas redes sociais agora, ver que em 120 anos você aumentou a riqueza geral, diminuiu o piso de pobreza e aumentou as oportunidades, inclusive a mobilidade social em países da OCDE aumentou nesse período. Vendo o Kim debater me lembra muito da minha época de debate competitivo. E no debate, só para você entender, existe a argumentação e a refutação. A argumentação é como se fosse a gente dizer por que a gente está certo. Então a gente tem que criar argumentos lógicos, estruturados, com evidências, à prova de refutações. E na refutação, a gente tem que dizer por que o outro está errado. Então não basta você mostrar por que você está certo. Tem que mostrar por que o outro está errado. Lembrando que eu estou falando de debate. O debate é muito diferente de situações em que você vai buscar consenso, em que você quer convencer a pessoa para o seu lado de pensar. São situações completamente diferentes. Muitas vezes as pessoas querem debater onde não cabe. Quer debater com a mulher, quer debater com o chefe, e aí você cria inimizade. Só que existem ocasiões em que o debate é necessário, como por exemplo, quando você está defendendo uma ideia, outra pessoa está defendendo outra, e existe uma multidão que precisa escolher. E aí você precisa convencer a multidão, não essa pessoa. Na política, é um dos meios em que isso mais acontece. E aí é necessário usar a tal da refutação. Inclusive, dentro da refutação, tem dois tipos principais. Tem a mitigação e a refutação em si. A refutação é quando você destrói o argumento do outro. Acabou, não sobrou pedra sobre pedra. Já a mitigação é quando você não consegue de fato destruir tudo, mas você diminui a força. Então imagina que tem duas barrinhas, o caso do seu oponente e o seu caso. O seu objetivo é deixar essa barrinha grande do seu caso e diminuir a barrinha do oponente. Quando você argumenta, você está aumentando a sua barrinha. Quando você refuta, você está diminuindo, seja com mitigações ou refutações mais fortes, a barrinha do oponente.
entre aspas, quem ganha o debate é quem tem a barrinha maior no final disso. E quando o Kim Kataguiri vai refutar, perceba que ele é estruturado. Isso é muito importante num debate sério. Ele trouxe claramente 3 pontos e em pouco tempo ele trouxe respostas. Não vou dizer que ele destruiu o argumento contrário, até porque eu não vi o argumento inteiro aqui, e também foi muito pouco tempo. Mas ele deu 3 respostas. São 3 contestações e são 3 mitigações. Então perceba, quando ele diz, na verdade, não é só a esquerda que sofreu, não. Na direita também sofri. Outra coisa, o capitalismo melhorou todo mundo de vida. Outra coisa, Glauber Braga não é um bom deputado por qualquer índice que você pegar. Esse do Glauber Braga, eu diria que foi a maior refutação de todas. Não foi só uma mitigação. Ele, de fato, falou com métricas e falou, olha, não tem como, você pode pegar qualquer métrica, não tem como ele ser um bom deputado. Na verdade, ele é um dos piores. Então, já começamos aqui com uma aula de refutação do Kim Kataguiri, com estrutura e com dados. Perceba que ele sempre traz dados e evidências e números, ele gosta muito de fazer isso. Isso é muito bom, porque nada melhor para refutar do que a verdade, do que a realidade. Vamos para outra minutagem? Vamos lá. Adi, você diz que é contra a criminalidade porque você foi um dos poucos deputados que votou a favor de não punir empresário mafioso que destrói a vida de milhares de pessoas. Lembrando que é até 3 minutos para pergunta e 5 minutos para resposta. Vamos lá, Kim. Vamos lá. Primeiro, uma falácia de dizer que atacar o Glauber Braga é defender o Arthur Lira. Uma coisa que não tem absolutamente nada a ver com a outra, né? A atuação parlamentar do Glauber Braga, ele agrediu uma pessoa dentro do próprio parlamento, não tem absolutamente nada a ver com eu fazer nenhuma defesa de nenhuma prática e de nenhum esquema de Arthur Lira. Então, assim, uma falácia pura e simples e aberta, escancarada para todo mundo que quiser ver. O outro ponto... Vou pausando aqui para ficar mais fácil de comentar. Aqui ele identificou uma falácia da falsa dicotomia. O que é a falácia da falsa dicotomia? É quando você dá a entender que só existem 2 caminhos. Ou é isso, ou é aquilo. E quando você identifica essa falácia, você pode falar, olha, não é isso ou aquilo, tem outros caminhos. Então o Jones falou, se você atacou o Glauber Braga, então você defende o Arthur Lira. Falácia da falsa dicotomia. Ele falou, não, é uma falácia. Ele não quis dar o nome, até porque você nomear as falácias, falácia do espantalho, falácia do abdômen, da ladeira escorregadia, é um conteúdo mais técnico que pouquíssimas pessoas entendem. Mas é útil você saber que elas existem para você identificar. Se vocês animarem aqui nesse canal, eu posso trazer um vídeo só sobre falácias lógicas. Quais são as maiores falácias lógicas para você aprender a não usar no seu discurso e também identificar. Tem uma, por exemplo, que eu adoro, que é a falácia do falso escocês. Ô, Gabriel, já ouviu falar dessa do falácia do falso escocês? Nunca ouviu? É assim, ó. Imagina, tinha 2 homens num bar, e daí um homem chega pro outro e fala, nenhum escocês toma essa bebida aqui, que eu esqueci qual é o nome da bebida. E daí o outro fala, eu sou escocês e eu tomo. Aí o outro fala, nenhum escocês de verdade toma essa bebida. O que é a falácia do true Scotsman? É basicamente quando você fala uma generalização e aí o outro encontra uma refutação fácil a essa generalização, e aí você cria uma exceção para justificar que a sua ideia estava certa, só que essa exceção só veio depois que o outro achou uma falha. Então essa falácia. Então assim, tem várias. Se vocês quiserem eu trago um vídeo só sobre isso. Aqui ele mostrou uma. Vamos continuar. Outro ponto também em relação a, olha, é sempre esse velho discurso de que a empresa estatal foi vendida a preço de banana, foi vendida a 25% do seu valor total. Ora, engraçado que nenhuma dessas pessoas que falam isso compraram as ações a preço de banana naquela época para ficar rico. Porque se você sabe que a empresa está sendo vendida por um valor muito abaixo daquele valor de mercado, é muito simples você ir lá e adquirir as ações e você participar daquela empresa e você ganhar e ter lucros com isso. Nunca ninguém faz isso porque sabe exatamente que não se calcula o valor total da empresa sem você considerar todos os passivos que ela responde, sem considerar todas as dívidas às quais ela responde. Em relação... Aqui é interessante, né? Não diria que é uma refutação completa, mas ele deu uma boa mitigada com um argumento lógico. Falou assim, legal, né? Se tava a preço de banana, por que outras pessoas não foram lá e compraram essa ação que tava barata? Uma resposta possível seria, apenas 5% dos brasileiros investe na Bolsa de Valores e é por isso que você não pode falar que as pessoas terem esse raciocínio que aqui no Brasil não tem educação financeira. Enquanto nos Estados Unidos, 50% da população investe. Olha essa diferença. 50% nos Estados Unidos versus 5% aqui no Brasil. Mas antes, deixa eu te perguntar uma coisa. Você gostaria de ler muitos livros, mas sente dificuldade de focar e lembrar do que você leu? Conheça o método ALPA, a aceleração da leitura e do pensamento ativo.
neuroestimulação inteligente, que transforma a sua leitura. Milhares de alunos saltaram de pouco mais de 100 palavras por minuto com baixa compreensão para mais de 1000 palavras lidas por minuto com 100% de compreensão. E isso é científico. Tudo começa com um diagnóstico gratuito e ao vivo. Em 40 minutos, você recebe a sua velocidade real de leitura e dicas práticas de mudanças que já irão transformar para sempre o jeito que você lê. Agende agora e vença a leitura. Mas vamos continuar aqui. Ao PL 2788 é uma explicação muito simples e muito técnica na realidade. Você precisa separar, e esse projeto não separava, o que é uma barragem de rejeitos, o que é uma barragem de mineração. Deixa eu pausar essa parte, porque essa aqui é uma das minhas partes preferidas desse debate. Foi um grande embate na época, eu lembro muito bem. Foi assim, umas 5 vezes que o Kim deu a mesma resposta e umas 5 vezes que o Jones Manuel falava: o deputado não respondeu. Então eu quero que vocês prestem bem atenção a partir desse momento, para vocês entenderem quem estava certo e quem não estava, tá bom? Vou até voltar um pouquinho, quando ele começa a falar dessa coisa da barragem, presta atenção. Muito simples e muito técnica na realidade. Você precisa separar, e esse projeto não separava, o que é uma barragem de rejeitos, o que é uma barragem de mineração, para uma barragem de infraestrutura de hidrelétrica. Eu fui relator do projeto de lei do licenciamento ambiental. Esse projeto, sim, instituía a pena muito dura para qualquer desastre ambiental causado por negligência, por omissão, por imperícia, em caso de barragens de rejeitos, porque a barragem de rejeitos é um passivo, é um prejuízo que aquela empresa precisa arcar e que precisa ter uma atuação do Estado para fiscalizar e garantir a manutenção daquela barragem, diferente de uma barragem de hidrelétrica que é um passivo. O próprio negócio da hidrelétrica depende daquela barragem. Se aquela barragem não funcionar, aquele negócio vai dar prejuízo, então são tratamentos distintos para situações distintas. E aí, eu perguntaria para você, se você acha razoável, depois de você fazer o EIA, de você fazer o RIMA, de um estudo de licenciamento ambiental, você destinar 10% de compensação ambiental e parte de 10% dessa compensação ambiental ser utilizada com a justificativa de você proteger o meio ambiente para construir estádio de futebol e para reformar a Câmara de Vereadores. É óbvio que este instrumento, que é um dos principais instrumentos de defesa do meio ambiente da legislação brasileira, está sendo utilizado para achacar empresários por interesses políticos, e isso não se reverte em proteção ambiental. Então, eu quero fazer perguntas também objetivas para você. O que você acha de, depois de se fazer o EIA-RIMA, você ter a conversão de 10% em compensação ambiental e mais de 8% desse dinheiro não ser destinado efetivamente para compensar os danos e os impactos ambientais causados por esta obra de infraestrutura? Vamos ver agora a resposta do Jones. Quem deu uma explicação bem fundamentada e jogou a batata pro Jones. E aí vamos ver a resposta. 3 minutos para réplica, Jones. Vocês viram que o deputado não respondeu a pergunta. Veja, o deputado votou contra criminalizar rompimento de barragens por negligência, ou seja, não cuidar de todos os aspectos de segurança, né, que tem que haver para a barragem não romper, aumentava as multas ambientais para as empresas e a pena para os controladores das empresas. Tá subindo agora para as minhas redes sociais matérias mostrando que o rompimento em Brumadinho, em Mariana... Enfim, daí o Jones começa a falar aqui as coisas dele, mas uma coisa que chama atenção. Existe essa técnica de debates que é você fingir que o outro não respondeu. Claramente o Kim respondeu. Vamos fazer o VAR aqui. VAR. Coloca aqui, produção, a exata pergunta que o Jones fez e a exata parte do Kim que ele responde. E aí, deputado, você diz que é contra a impunidade, você diz que é contra a criminalidade, porque você foi um dos poucos deputados que votou a favor de não punir empresário mafioso que destrói a vida de milhares de pessoas. Em relação ao PL 2788, é uma explicação muito simples e muito técnica na realidade. Você precisa separar, e esse projeto não separava, o que é uma barragem de rejeitos, o que é uma barragem de mineração, para uma barragem de infraestrutura de hidrelétrica. Eu fui relator do projeto de lei do licenciamento ambiental. Esse projeto, sim, instituía a pena muito dura para qualquer desastre ambiental causado por negligência, por omissão, por imperícia, em caso de barragens de rejeitos. Então perceba que o Jones, ele pergunta, por que você votou contra?
E o Kim responde com todas as letras. Eu votei contra porque o projeto tecnicamente estava ruim, não fazia essa diferenciação aqui, e ia dar ruim. Mas eu fui relator desse outro projeto de lei, que sim, eu trouxe essas penas ainda mais duras para essa galera. E aí o Jones insiste nessa narrativa do disco arranhado. O deputado não respondeu. E eu lembro como se fosse ontem, na época desse debate, o Jones saiu fazendo um grande alarde, como se ele tivesse massacrado Kim Kataguiri, como se tivesse sido uma vitória estrondosa, magnânima. E a própria galera da esquerda também comemorou. E aí eu assisti esse debate na época, eu falei assim, eu tô ficando louco então. Eu só posso estar ficando maluco, porque não... E foi feio, na verdade, porque claramente o Kim era estruturado e dava as respostas exatas, e o Jones continuava falando, não respondeu, não respondeu, não respondeu. Eu não sei se vai ter aqui nas minutagens, mas isso se repetiu por umas 5 vezes. Até que o próprio Kim Kataguiri falou, mas você sabe o que é o tal do EIA e o tal do RIMA? Que nem eu sei direito, mas são coisas técnicas lá de meio ambiente, de licenciamento. E o Jones não respondia, ele ficava fugindo. E aí o Kim foi esperto, ele ficava falando, você não sabe o que é, você tá falando de algo que você nem sabe. Vamos ver se vai ter essa minutagem, não sei se vai estar, mas eu lembro que isso me chama muita atenção e não façam isso, pessoal. É uma medida muito desesperada. Se uma pessoa deu uma boa resposta e você fica falando, veja como essa resposta é ruim, em vez de atacar a ideia, me parece do ponto de vista lógico muito feio, mas às vezes funciona. Pior que às vezes funciona, principalmente quando tá esse fla-flu, em que não importa exatamente a validade das ideias e sim você falar com confiança. A gente vai ver um debate eleitoral na TV mesmo, pega um Lula versus Bolsonaro, muitas vezes os dois não estão falando nada com nada, mas fala com confiança, usa um humor, tira um sarro, aí todo mundo, porque é isso no Brasil. Vamos lá para a próxima minutagem. Vamos lá, isso aí eu nem precisaria de 5 minutos, porque primeiro ele simplesmente utilizou um argumento de autoridade que é uma falácia, né? Quem é que está certo? A Fiocruz ou o Kim Kataguiri? O Kim Kataguiri, né? Primeiro porque... Muito bom. Olha, aqui ele deu o nome da falácia. A falácia do apelo à autoridade é quando você fala uma ideia está certa porque alguém falou, seja um órgão, seja uma figura proeminente, por exemplo, esse acadêmico que é pós-doutor, ele falou isso. Então tá tudo certo. No mundo da lógica, a gente diz que uma ideia, ela não é verdade porque alguém falou que é verdade. Ela é verdade por suas próprias bases. E aí, eu lembro desse momento também que o Jones falou, não, mas a Fiocruz falou isso, então você tá errado. Aí o Kim Kataguiri, não, isso é uma falácia de autoridade. Entre a Fiocruz e eu tô certo nesse ponto. Aí vamos ver a ideia, tem que analisar o ponto específico. Não necessariamente, realmente, algo que a Fiocruz falou é verdade absoluta. Isso não existe do ponto de vista lógico. Mas vamos ver. Projeto de lei, primeiro porque o Kim Kataguiri e diversas instituições que respaldaram e que, inclusive, é uma mentira quando você coloca que o projeto de lei libera agrotóxicos. O projeto de lei não libera nada. O projeto de lei, ele traça um procedimento, né, de uma fase só, que é o mesmo procedimento utilizado pela União Europeia, que você tanto coloca. Nós estamos unificando o nosso procedimento com o procedimento da União Europeia, para ele não ter que passar em 3 fases distintas e passar por um único canal. Já notou um desconforto ali do Jones, né? Já se ajeitou assim, porque falou, caramba, então tá igual a União Europeia. Putz, a União Europeia é conhecida por proteger bastante o meio ambiente, né? E agora? Já se arrumou ali na cadeira. Mas sendo escrutinado pelas mesmas instituições que escrutinam hoje os defensivos agrícolas. Então eu não estou excluindo nenhuma análise, né, de periculosidade. Vou fazer uma pausa aqui. É interessantíssimo essa briga ideológica nessa questão dos agrotóxicos versus defensivos agrícolas. Para você ver como a palavra utilizada tem um peso no convencimento. O pessoal que é contra o agro, que é a favor da economia familiar e das pequenas plantações e aquela coisa toda, eles falam assim, os agrotóxicos, eles enchem a boca para falar. Já quem é a favor da produtividade, do agro, de tecnologia e tudo mais, ele vai falar agrotóxico, que já dá esse nome como se fosse do mal. O tóxico, o negócio que é tóxico não pode ser bom. Já viu o negócio tóxico que é bom? Aí eles falam, não, são os defensivos agrícolas. É uma substância utilizada para defender a safra. Então, eles fizeram esse rebranding do agrotóxico para ficar mais palatável e menos agressivo, porque realmente é difícil defender o agrotóxico. Mas o defensivo agrícola é mais fácil. Estou te explicando isso para você ver que, às vezes, é necessário até mudar o termo de algo. Então, se o oponente está falando de algo usando um termo pejorativo, você vai lá e fala, não é essa palavra, é essa outra. Eu não estou excluindo nenhuma análise de prejuízo à saúde.
todas as instituições que antes faziam o escrutínio dos defensivos agrícolas continuam fazendo com a aprovação do PL dos defensivos agrícolas. Eu desafio você a dizer uma instituição que deixa de dar parecer em relação aos defensivos agrícolas no PL que nós aprovamos. Nós simplesmente simplificamos o procedimento administrativo. Não há nenhuma nova leniência, nenhuma nova permissão, nenhuma nova facilidade para você aprovar substâncias perigosas. E veja só a contradição que você entra, porque você coloca, olha, aqui no Brasil tem substâncias que são proibidas, né, na União Europeia, que são proibidas nos Estados Unidos, justamente porque o procedimento deles de aprovação de novos defensivos agrícolas, que são cada vez menos agressivos e cada vez mais produtivos, é mais célere. A gente demora mais para aprovar o uso de novas moléculas aqui no Brasil. E Caraca. Essa refutação foi forte, viu? O Jones tentou pintar, pelo que eu vejo da resposta, que o Kim era a favor de afrouxar a legislação referente aos agrotóxicos para prejudicar a saúde da população e aumentar o lucro dos fazendeiros, né? Aquela coisa toda. E ele falou, na verdade, a gente simplificou o processo administrativo, alinhou com o da União Europeia e, inclusive, a razão das substâncias utilizadas na União Europeia serem menos danosas do que as do Brasil é porque lá eles aprovam os novos mais rápido, é que a gente demora. Então ele inverteu completamente. Depois de uma resposta dessa, o Jones tinha que dar uma resposta muito boa. Mas assim, muito boa. Porque o Kim acabou com esse ponto. Vamos ver se o Jones vai dar uma resposta muito boa. Mas agora ele vai entrar num outro ponto. Justamente por isso que a gente tem proibições, né, que a gente utiliza produtos atrasados e muitas vezes, né, o produtor recorre a contrabando para utilizar os produtos mais modernos que possuem no mercado. Então, há uma contradição entre o que você coloca da nossa demora, da nossa burocracia, dos procedimentos administrativos pelos quais o produtor precisa passar hoje e em relação ao procedimento que nós estamos igualando com o procedimento da União Europeia. E veja, um dos países, né, mais longevos do mundo, com os alimentos mais saudáveis do mundo, com os hábitos mais saudáveis do mundo, com as melhores expectativas de vida, que é o Japão, usa N vezes mais agrotóxicos nas suas produções do que o Brasil. Mais uma resposta. Então perceba que isso é importante. O Jones tinha um ponto. Kim deu várias respostas a esse ponto. É aí que você começa a entrar numa refutação muito forte. Então ele falou, simplificamos, igualamos com a União Europeia, inclusive, a gente é mais atrasado por conta dessa demora. Inclusive, o Japão tem hábitos melhores e mais saúde e usa mais agrotóxicos que a gente. Então, quando você vai empilhando essas respostas, você realmente destrói o ponto do outro. E o outro, para conseguir reviver esse ponto, teria que refutar cada uma dessas respostas. Se você refutar uma, mas deixa 3 de pé, a refutação ainda tá ganhando. Então, o Kim foi muito bom na refutação aqui. Muito bom. Porque ele deu várias respostas e todas convincentes. Vamos ver. Usa muito, mas nem se compara. É tipo assim, coisa de pelo menos, se não me falha a memória, mas eu vou pedir também para colocar nas minhas redes, pelo menos 7 vezes mais do que a gente utiliza aqui no Brasil. Então é uma falácia você colocar... e outra coisa que assim é risível. Você falar que na produção de alimentos orgânicos só não é tão produtivo, só não produz tanto num território tão pequeno em comparação com os alimentos comuns, porque não tem acesso a crédito e porque não tem um incentivo público, porque não tem escala de produção e porque não tem acesso a crédito. Não tem absolutamente nada a ver, é uma questão de tecnologia, é uma questão de você produzir muito mais num território muito menor. Hoje a gente conseguiria dobrar a nossa produção agrícola sem derrubar uma única árvore sequer, muito por causa da tecnologia, já na semente, transgênicos, defensivos agrícolas, tudo isso que vocês colocam contra, demonizam, né, tentam, né, colocar como se fosse a pior coisa do mundo. Se nós plantássemos orgânico no Brasil inteiro, nós desmataríamos o Brasil e ainda assim não seria o suficiente para alimentar toda a população e não tem acesso a crédito que aumente magicamente a produtividade, que você magicamente, num território menor, vai conseguir produzir mais alimento porque o crédito está mais fácil ou porque você aumentou a sua escala de produção. Você só vai desmatar mais, você só vai gastar mais território para você produzir uma quantidade menor de alimento do que se produz hoje. Então, assim, é um desconhecimento em relação... Olha só, mais um ponto extremamente importante. Perceba que muitas vezes num debate se tenta criar uma certa dualidade, como se fosse o bem contra o mal. Então, um lado está defendendo o meio ambiente, as famílias e a saúde da população, e o outro ambiente está defendendo o lucro dos empresários contra a saúde das pessoas e contra o meio ambiente. E se você
deixa o outro lado pautar o debate nesses termos, você já está saindo em desvantagem. O Kim Kataguiri, ele consegue ter uma habilidade muito importante aqui, que é mostrar que o lado dele é melhor para proteger o interesse que o outro lado defende. Isso é muito interessante. Então ele fala assim, você não quer proteger o meio ambiente? Então o que a gente está falando aqui é o jeito que mais protege. Porque se a gente fosse usar a sua lógica, ia desmatar mais, ia ter menos produtividade, não ia ser o suficiente. Então, é muito interessante quando você consegue mostrar que, nos próprios termos da outra pessoa, do que é mais importante numa hierarquia de valores, o seu lado vence. Isso, no debate competitivo, a gente chama de métrica. Qual que é a métrica para dizer quem vai vencer esse debate? É quem mostrar a solução que mais protege o meio ambiente. Muitas vezes os dois lados vão concordar na métrica e muitas vezes os dois lados vão discordar na métrica. E aí vai ter que ter uma argumentação também de por que tal métrica é mais importante que a outra. Mas daí eu tô entrando num tema muito avançado aqui de argumentação, talvez a gente deixe para outro vídeo. Vamos pegar outra minutagem? Depois Tá. faz as 3 perguntas. Primeiro, por que não propôs nenhuma emenda do agente comunitário de saúde? Porque não está em fase de emenda. Foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, não tem comissão especial. Então, mais uma vez, um desconhecimento sobre o processo legislativo. Por que não fez? Por que não trabalhou? É porque você não sabe como é que funciona o trabalho lá, então você não sabe que não foi criada uma comissão especial, a gente não está discutindo mérito, a gente está discutindo constitucionalidade. Então, esse é o primeiro ponto. Caraca! Pô, umas 200 palavras em 10 segundos. Corte rápido. Faca. É Tramontina. Corte rápido Tramontina. Em 15 segundos, ele conseguiu refutar completamente. Isso é muito louco. Isso é muito louco. Deixa eu ver se era só isso, essa minutagem. Não, tem mais. Vamos lá. Ponto, né? O segundo ponto. Cite um lugar que tenha isso na Constituição. Não tem, sabe por quê? Mais uma vez eu repito, uma coisa que você não sabe. A nossa Constituição é tecnicamente prolixa e super rígida. O que significa? Prolixa, porque ela trata de diversos assuntos, inclusive de política fiscal, coisa que não acontece em países desenvolvidos. Na maior parte dos países desenvolvidos, a Constituição não trata sobre política fiscal e o Brasil trata sobre trabalho, sobre política fiscal, sobre o Colégio Dom Pedro II. Isso significa tecnicamente uma Constituição ser prolixa. E ser super rígida significa que você tem um quórum qualificado para você aprovar modificações na Constituição e que nem com quórum qualificado algumas modificações você pode promover. E é por isso que não há outros países com essa mesma Constituição, com essa mesma configuração constitucional, que você não vai encontrar no texto constitucional esse teto de gastos. Agora, o modelo de teto de gastos você tem há 40 anos na Holanda, na Suécia, na Finlândia e no Japão, né? Então basta pesquisar, ninguém precisa acreditar na minha palavra, é só ver o que está sendo colocado aí. Então perceba, ele trouxe duas respostas. Primeira resposta, a forma como funciona a Constituição, e segundo, ele aumentou a plausibilidade do argumento dele, mostrando que essa questão do modelo de teto de gastos está alinhado com países que são muito desenvolvidos. Então são duas respostas ao mesmo ponto. Então, novamente, aula aqui de estrutura, aula de relevância dos pontos, e eu adoro quando ele fala assim, não precisa acreditar em mim, é só pesquisar. Quando você está muito confiante do que você está falando, você taca essa que é um fatality. É porque o deputado não faz, porque o deputado não trabalha. Pois eu desafio você a encontrar um deputado de esquerda, ou até o comunista, coitado. Se eu for limitar pra comunista aqui, você tá lascado, porque sequer consegue eleger gente direito, né? Mas vamos lá. 8 projetos de lei aprovados, 70 relatórios de projetos de lei aprovados, sem falar em mais de uma centena de projetos barrados, projetos ruins, PL da censura, aumento de imposto, a taxação que queriam levar pra 92% de compra online, que a gente conseguiu reduzir pra pouco mais de 60%, que ainda é uma desgraça, ainda é um desastre. Você falou, só atende empresário, só beneficia empresário. Os privilégios tributários aprovados para os 17 setores, eu fui absolutamente contrário. Todos os que a gente tem, sei lá, 400, 500, 600 bilhões de privilégios tributários para grandes empresários, todos esses eu sempre votei contra. Você não conhece minha trajetória, você não conhece meu trabalho. E agora, pergunta. Ó, muitas refutações, muitas respostas, todas cirúrgicas. Vamos ver se o Jones vai falar algo que preste ou se ele vai falar assim, veja, o deputado se esquivou. Vamos ver. A gente tá terminando o primeiro bloco aqui. Jones fez 3 perguntas, que em 2 é a última pergunta. Então depois a gente vai pro chat. Vamos lá, eu quero fazer uma pergunta agora pro Jones sobre a segurança pública especial. Que pena, vai ficar pra próxima. Vamos ver a próxima minutagem. Dá 0% de dívida. Não, eu tô falando o seguinte, primeiro, você pegou emprestado, você precisa pagar.
né? A gente gastou muito, a gente gastou mal, agora tem uma dívida gigantesca, e aí você tá jogando a culpa que os culpados são os banqueiros que emprestaram dinheiro. Eu falo, se não emprestasse dinheiro, o governo não ia funcionar, o governo não ia rodar. Né? É muito fácil você vir aqui e depois falar, não, é só baixar a taxa de juros, é só dar calote, é só fazer revisão da dívida pública, que a gente vai solucionar os problemas. A gente vai fundar, vai quebrar o país. Isso já aconteceu com a Argentina, isso já aconteceu com a Grécia, isso já aconteceu com Venezuela, tentativas heterodoxas de você dar calote na dívida, dar soluções para o Banco Central, né? E um outro ponto, né, que eu quero colocar é O Jones está rindo, mas eu não vejo motivo para rir aqui não, viu? Porque o Kim deu uma resposta muito boa. De fato, tem essa tendência à demonização de o grande problema do Brasil é a dívida e os juros da dívida. Mas não seria o problema, na verdade, que gasta mais do que arrecada, e mesmo arrecadando bastante, e a solução é sempre aumentar os impostos, nunca diminuir o que gasta, e isso vai levando a necessidade de dívidas cada vez maiores, e aí a culpa é os juros da dívida que o governo tomou. Então, assim, é meio estranho. E quando ele traz os exemplos de países que tentaram dar um calote internacional e quebraram, novamente, evidência. Isso é uma evidência, isso é um exemplo prático. E aí o Jones está rindo. Como se rir fosse desqualificar o argumento do outro, mas na verdade é só jogar para a plateia. Vou rir porque assim eu mostro para as pessoas que a gente tem que rir desse argumento, de tão fraco que ele é. Mas isso não é atacar a lógica do argumento. que não diz de onde vai sair o dinheiro. Primeiro, que a gente tem 20 bilhões em caixa na prefeitura e esse dinheiro é mais do que suficiente para fazer 10%, assim, 115% daquilo que eu coloquei em relação à assistência social. Mas um outro ponto, também tem um plano concreto de cortar 5 mil cargos dentro da prefeitura da cidade de São Paulo, que geraria uma economia de 250 milhões de reais. Você sim, eu não vi apresentar nenhuma fonte de financiamento para nenhuma proposta sua. Você sim, eu não vi. Vamos então, a gente agora tem a opção, senhores. Interessante. Vamos para a próxima. Primeiro que, mais uma vez, tá atacando um espantalho, não é só colocar prédio e ele falou, olha, tem tantos lugares abandonados, isso só mostra a necessidade de você revitalizar o nosso centro histórico e para isso tem uma proposta justamente de fazer um porto digital, como foi feito em Recife, no centro de São Paulo, e você relativizar o tombamento que foi feito em prédios históricos para você preservar a fachada e poder mudar o uso interno, o que levou diversas empresas de tecnologia a revitalizar o centro histórico da cidade de Recife há décadas e que a gente pode gerar emprego, renda e investir em ciência e tecnologia e numa demanda gigantesca que a gente tem, que era a formação de programadores, de técnicos de TI. Existe hoje mais de centenas de milhares de empregos, de vagas abertas em empresas, inclusive empresas brasileiras ou as mesmas empresas internacionais que querem contratar no Brasil e que precisam desse tipo de mão de obra. Né? Um outro ponto fundamental... Antes de ir para outro ponto, você percebe que ele falou isso aí é um espantalho? Espantalho também é uma falácia. É quando você deturpa o argumento do outro e refuta a deturpação. Então você percebe que ele falou isso aqui, mas isso aqui não faz sentido por conta disso. Mas, na verdade, ele não falou isso aqui. Isso aqui é uma minimização, uma simplificação, uma ridicularização, uma deturpação do ponto. Então essa é a falácia do espantalho, a famosa falácia do espantalho. O pobre não vai ter que pagar 500, 600, 700 mil reais para poder comprar um prédio no centro. A revitalização do centro histórico com o adensamento do centro, que diminui emissão de CO2, que facilita você levar saneamento básico, porque é muito mais fácil você levar para um prédio do que você levar para um bairro inteiro, que facilita você levar energia elétrica, facilita você levar internet, que é o que funcionou tanto no mundo desenvolvido como no mundo em desenvolvimento. A gente não precisa ir muito longe. Buenos Aires é um dos exemplos disso, muito mais denso do que São Paulo, com calçadas muito mais agradáveis para se andar e com uso misto de imóvel, né? Ou seja, você coloca o comércio embaixo, você coloca o comércio no térreo, com as moradias em cima, fazendo com que seja muito mais agradável você frequentar um restaurante, você ir para uma loja de roupa, você tornar aquela cidade, né, mais ativa e as ruas mais vivas, que inclusive tem um impacto direto na segurança pública, e você ainda pode utilizar, né, a outorga que as empresas pagariam para construir prédios mais altos. A gente abate isso com a condição de que elas façam enterramento de fios para a gente acabar com esses problemas de queda de luz que a gente tem na cidade de São Paulo. Em vez de elas pagarem a outorga para a prefeitura, elas se comprometem a fazer o enterramento de fios e a gente tem uma cidade, primeiro, visualmente muito mais agradável. A gente também tem uma cidade com uma infraestrutura. Ele dando essa olhadinha, é ele conferindo o relógio. Isso é muito importante. A gente vê muitos debatedores pecando por falta de gestão de tempo. Então você tem 5 pontos para responder e você só consegue responder 2, acabou seu tempo e os 3 pontos passaram incólumes, passaram sem resposta, sem refutação. Então é extremamente importante você saber usar seu tempo.
no debate competitivo, eu vou até, só para matar a curiosidade de vocês, tá? Eu vou colocar um trechinho meu debatendo aqui na época que eu fazia esse esporte. De falar como é que isso se opera exatamente, vamos falar um pouquinho de urgência. A gente está vivendo um contexto de esgotamento de recursos. Águas poluídas, peixes morrendo, aquecimento global, nível da água subindo, a temperatura aumentando. Isso tem efeitos dos mais diversos, desde abelhas sumindo. Adivinha o que acontece quando as abelhas somem? Não tem polinização, não tem flora. Sem flora não tem fauna, não tem vida. Além desse contexto de esgotamento dos recursos materiais, ambientais que nós temos no planeta Terra, a gente tem uma perspectiva de guerra. No debate competitivo, a gente tem 7 minutos e 15 segundos para falar. E nesses 7 minutos e 15 segundos, a gente tem que trazer argumentação e refutação. E se você não usa bem seu tempo, acabou. E eu cheguei a ser vice-campeão mundial de debates em espanhol, que em termos internacionais, creio que até hoje é o mais longe que um brasileiro já chegou internacionalmente nesse esporte, é o vice-campeonato mundial de debates em espanhol, que é um campeonato muito mais maduro que o em português. E a gente tinha que ter muita atenção à gestão de tempo. Então, fica a dica para você. Muito mais concentrada e mais a construção de habitações populares financiada pelo poder público. E você fala, de onde vai sair o dinheiro? Que mais uma vez você não disse nenhuma proposta sua de onde sai o dinheiro das suas, mas das minhas, já repito para você que a gente tem caixa mais do que suficiente, 20 bilhões de reais, muito por causa da aprovação da reforma previdenciária, que imagino que você tenha sido contrário, mas sem isso a gente não teria capacidade de investimento e não teria capacidade de investir em moradia popular para o mais pobre poder morar mais próximo do seu trabalho. E outra coisa que ele colocou, né, em relação a olha, o texto do seu projeto não tem X, não tem Y, não tem Z, a ideia é boa, mas falta isso. É justamente por isso que existe processo legislativo. É para isso que tem comissão temática na Câmara dos Deputados, e é por isso que além do autor tem um relator. Nenhum projeto é aprovado com seu texto original. O relator dá a redação final, justamente ouvindo contribuições e trazendo isso para o seu relatório final, e é assim que funciona o processo legislativo. E por fim, mentira de que tem burocracia para sair patente no Brasil, não sei o quê. Tinha uma fila de milhares de processos no INPE, e eu mesmo conheço o doutor Zacarias na Câmara dos Deputados, demorou 11 anos para poder tirar um remédio. 20 segundinhos aí, manda. Olha isso. Saber usar o seu tempo, saber falar rápido, saber priorizar as informações, fez com que o Kim conseguisse fazer pequenas respostas e micro-refutações a basicamente todos os pontos que tinham sido trazidos. Isso é uma habilidade raríssima. Raríssima. Me diga que um debatedor no Brasil hoje mais estruturado e ninja em refutação do que o Kim. A gente fez aqui um react do Arthur Duval. Até deixar aqui o link se você não viu. Tem também o react do oratório do Renan Santos. Vou deixar aqui também. Só que o Arthur, ele também é ótimo de refutação, usa sarcasmo e tudo mais. Mas o Kim, ele é ainda mais forte na parte de estrutura, dados. Isso é muito forte do Kim. Aí, beleza. Kim deu várias respostas. Vamos ver a resposta do camarada Jones. Da bala. Como eu esperava, eu deixei esses 25 dias para comentar isso. Ele fugiu do assunto concreto das patentes, veio trazer um negócio sobre processo legislativo, não respondeu as perguntas, não respondeu as propostas, não respondeu se o que eu defendi, por exemplo, é bom ou ruim. Eu garanto para vocês que é bom. Tá subindo material nas minhas redes sociais agora sobre o debate de patentes, um debate que ficou claro que o deputado não entende porra nenhuma. Aproveita que tá com a palavra, vamos para a última rodada. Ou seja, ele tinha 20 segundos, ele viu que não tinha o que fazer. Não tinha, porque o Kim, ele jogou um caminhão de evidências. E não tinha como ele responder uma a uma. Então ele jogou pra galera. Ele tentou criar a ideia de que o Kim fugiu, não respondeu e tudo mais. E ainda ele soltou uma. É bom, eu garanto. Eu garanto? Como assim eu garanto, cara? Argumente. Muito bom. Esse React é bom, eu garanto. Inclusive, se você tá gostando desse modelo do React, já comenta aqui qual React você quer que eu faça. Estamos aqui planejando alguns que vocês estão pedindo, mas coloque mais nomes aqui nos comentários. Já aproveita, deixa o like no vídeo, se inscreve aqui no canal. Esse ano, 2026, ano de política, então a gente vai falar muito sobre oratória política. Eu quero trazer análise dos debates. Vai ter, será que vai ter cadeirada de novo? Não sei, mas a gente vai analisar. Você que reclamou que o react do Enéas estava curto, pega esse react gigante agora também. Vamos lá. Eu mantenho absolutamente tudo o que já falei sobre Ricardo Nunes. Mantenho aquilo que falei em relação às obras superfaturadas, com os desastres planejados que foram denunciados pelo Tribunal de Contas da União.
Mantenho, inclusive, os meus processos contra o prefeito e contra a prefeitura em razão de todos esses casos que eu estive pessoalmente, fiscalizei e denunciei. Mantenho a minha proposta de seguro anticorrupção para garantir que as obras sejam entregues no prazo, na qualidade, no preço que foi combinado por contrato, sob pena de uma seguradora ter que pagar por aquela obra e você não ter prejuízo aos cofres públicos. Mantenho a minha proposta de acabar com o oligopólio, com a máfia dos transportes na cidade de São Paulo, separando aquilo que é licitação de capital, ou seja, aquele que vai investir na garagem, aquele que vai investir na compra do ônibus, da licitação da operação, que é aquele que vai ter o cobrador, vai ter o motorista, para a gente quebrar esse oligopólio histórico que tem na cidade de São Paulo e que se mantém na gestão de Ricardo Nunes, quebrar inclusive os contratos com as empresas de transporte ligadas ao PCC, cujos contratos foram assinados pelo Barreirinhas, quando era secretário do Haddad, o próprio prefeito Haddad se mantiveram na gestão do Ricardo Nunes. Eu mantenho absolutamente todas as minhas críticas e meu posicionamento, eu tenho toda a independência para falar isso. Não morro de amores pelo Ricardo Nunes, não tô subindo no palanque dele, não tô com praguinha dele, não tô fazendo campanha para ele. O material dos meus 2 vereadores aqui na cidade de São Paulo, que é Amanda Vettorazzo 44333 e Renato Batista 44999, não tem. Inclusive, a Amanda estava no lançamento do meu livro. Abraço, Amanda. Não tem a cara do Ricardo Nunes. Agora, vou fazer voto útil nele, sim, contra Guilherme Boulos, que é um invasor de propriedade, um líder de organização criminosa, com um sujeito que tem o apoio do PT, que organizou o maior escândalo de corrupção da história do país, né, que saqueou os cofres públicos, que destruiu o nosso país, que foi o Petrolão, que foi o Mensalão, né, que foi condenado em 3... Tá desatualizado, né? Esse aqui agora tem outros. Tem INSS, tem Banco Master, tá? Hoje tá atualizada a lista de escândalos. Instâncias, né? O sujeito que foi detido, que inclusive só não foi preso pelo cometimento de crimes porque fugiu da justiça e os crimes prescreveram. Então, a minha crítica se mantém absolutamente a mesma, tenho completa independência para fazer, assim como tem independência para fazer com o PT, e isso sim, de fato, é a demonstração da independência do MBL. Agora, se você achar estou envolvido e cheio no lamaçal de corrupção, me cita um caso de corrupção, um caso de desvio, um caso de, sequer de indiciamento, vai? Não vou nem falar denúncia, nem falar... Ó, aqui você percebe a resposta do Kim sendo muito boa. Explicou as críticas que ele tem ao Ricardo Nunes, explicou por que as críticas que ele tem ao Ricardo Nunes são menores do que as críticas que ele tem no Boulos, e falou, e mesmo assim eu sou independente e sou limpo do ponto de vista de qualquer acusação de ilícito, e eu te desafio, você tá falando que eu sou podre? Cita aí um caso. Se o Jones quisesse ganhar esse debate, ele tinha que responder esse desafio. Será que respondeu? Vamos ver. Você nem fala condenação, fala um indiciamento contra mim ou contra qualquer membro do Movimento Brasil Livre que você não vai encontrar nenhum, e se um dia houver, eu... E ele foi além, não é só... com ele. Se você encontrar qualquer problema envolvendo ele ou qualquer outro membro do MBL. Então, ele colocou as cartas na mesa e falou, e aí, cadê então? Vamos ver. Eu vou fazer questão de expulsar e eu mesmo cortar politicamente a cabeça do sujeito que fizesse escândalo dentro do MBL. Vamos ver a resposta? Réplica. Vamos lá. Perceba a incoerência do deputado. Ele fala assim, eu tenho fazendo um voto útil porque do outro lado tá Boulos, que é invasor de propriedade, e tem um PT que fez o maior escândalo de corrupção. Os dados mostram que o governo Ricardo Nunes, inclusive você falou isso na sabatina do My News, que tudo indica que o governo Ricardo Nunes é o mais corrupto da história de São Paulo. É fala sua. Então, qual é a coerência? Porque assim, é isso. Você quer derrotar o Guilherme Boulos? Apoia outra candidatura. Mas você está apoiando o candidato que você não só fez as denúncias, como você dizia que era o mais corrupto da história de São Paulo. Você acabou de justificar se lambuzar em corrupção. Você acabou de justificar tá apoiando. Essa resposta do Jones não é muito boa. Porque o Kim literalmente disse todas as críticas que ele tem ao Nunes e falou, não morro de amores, mas prefiro ao Boulos. Então, aqui o Jones, o ônus da prova do Jones, o ônus argumentativo dele, era explicar por que o Boulos era melhor que o Nunes. Não ficar falando que o Nunes é ruim, porque o Kim não falou que o Nunes era bom. Então, você percebe que são nuances, e a maioria das pessoas não percebe essas nuances. Não percebe que o Jones aqui ele não respondeu. Ele deveria ter provado por que Boulos era melhor que Nunes, não que Nunes era do bem, porque isso o Kim nunca concedeu. No prefeito, que cresceu quase 300% as obras sem licitação, que o Tribunal de Contas do município indica que tem superfaturamento, que obras desnecessárias, benefício
de amigos do prefeito. Tudo que ele tá falando, o Kim pode simplesmente falar, concordo com você, só que eu prefiro ele ao Boulos. Perceba que o Jones está gastando tempo argumentativo falando algo que o outro lado pode simplesmente conceder. Não há um clash de ideias aqui, não há um debate. Porque o Jones, ou por falta de habilidade, ou por falta de conteúdo mesmo, ele fugiu do ponto do debate. Ficou batendo no Nunes quando o próprio Kim já tinha falado, não gosto do Nunes, só que é melhor que o Boulos. E o Jones está dando uma resposta como se o Kim estivesse defendendo o Nunes. Tava o tempo todo criticando o PT, porque na política de campeões nacionais ou na desoneração de folhas beneficiou os amigos do presidente Lula, da Dilma, não é isso? Fez muito isso com Orlando Silva. E tá apoiando um candidato que faz a mesma coisa. Ah, mas eu não subo no palanque, mas na praia... Ele vai ficar 2 minutos falando a mesma coisa, fugindo do ponto. Então, já vou para a próxima minutagem. Já entenderam aqui. Vamos para a nossa última minutagem? Ó, antes da gente ir para a última minutagem, comenta aqui se você quer uma análise da oratória do Jones Manoel. Jones Manoel, que hoje é considerado basicamente o maior debatedor do espectro político mais à esquerda. E, se bem que estão surgindo outros nomes aí, mas o Jones é o maior hoje, pelo que eu percebo. Se vocês querem uma análise completa da oratória e das estratégias de debate do Jones, comenta aqui. Será que ele falou, não sei se o tweet é verdadeiro ou não, eu tô com os 2 tweets aqui. Então, os tweets são verdadeiros sim. Se quiser, depois a gente pega credenciado ali, se quiser autenticar em cartório. São os 2 tweets são verdadeiros e você se nega a responder, porque parece que tem vergonha do seu ímpeto revolucionário. Pera aí, deixa eu dar um zoom aqui nisso aqui. O que é isso? Jones Manoel. Eu defendo a ditadura revolucionária do proletariado, tal qual Marx, Engels, Lenin. Matar pessoas em uma revolução é uma contingência que acontece. Acontece. Os bolcheviques não venceram o exército branco com flores. Essa abordagem personalista de Stalin é ceder ao liberalismo. E daí tem outra aqui, isso aqui tá horrível. Tem que rezar mesmo pra não ganharmos espaço. Porque, olhe, o bagulho é louco, viu? Eu defendo responsabilizar criminalmente os neoliberais e liberais desse país por todas as misérias que estão fazendo nos últimos 30 anos. Quebrar pedra na Paraíba seria uma boa. Epa, camarada Jones. Que é isso, cara? Calma, Jones, calma. Não vamos matar nem escravizar nossos oponentes políticos, calma. Vamos ver aqui. Sim, se quiser, depois a gente pega credenciado ali, se quiser autenticar em cartório. São os 2 tweets são verdadeiros e você se nega a responder, porque parece que tem vergonha do seu ímpeto revolucionário. Vamos aproveitar então agora a conclusão. Cada um tem 5 minutos, Jones e Kim. Peraí que agora eu quero ver a resposta aqui para todo mundo ver aqui, porque eu não sei quem vai querer começar. Não, aqui. mas peraí, eu comecei, eu acho São 4 que... blocos. Eu acho que ele começa. Então, mas foram 4 blocos. Como esse é o 5º... Eu não faço questão. Você quer que eu começar? Quer que eu comece? Pode começar. Então vamos lá. Jones, é aquele esqueminha de banco de tempo, você tem 5 minutos. Ah, ele vai falar do debate. Vai ter banco de tempo também na conclusão? Será que ele vai falar do tweet? Acho que não. Não, relaxa. Não, mas eu não entendi. Que banco de tempo, não é 5 minutos pra cada um? Isso, mas ele pode fazer 3, você pode fazer 2, ele fazer 1. Então não é conclusão, então é mais um bloco de empate. Não, conclusão não tem banco de Ou tempo. conclui ou não querem? conclui. Não, conclusão não tem banco de É, tempo. vai. É, Estranho. ou Aí, conclui. Aí ele vai partir pro Somebody Love. Ele não vai falar dos tweets. Putz, deixa eu ver mais um pouquinho pra ver se vai falar, mas não vai falar. de assumir um projeto para o Brasil. Foi até difícil debater vários temas, porque o Kim é tweet, é stalinismo, aí você vai me matar, eu tô com medo, você vai me matar, sabe, trazendo um negócio patético, ridículo. Ele, por exemplo, acabou de não responder a pergunta que eu fiz sobre... Acuse-os daquilo que você faz. Ele pega o tweet dele, que é um ponto extremamente relevante. Não é ele que adora atacar o Mamãe Falei pelo áudio da Ucrânia, que, por sinal, não tem crime nele? Então por que ele não pode também pegar os tweets dele com opiniões deles que beiram ali o absurdo? E isso é ridículo. E aí, em vez de responder, eu me arrependo de ter escrito isso porque eu errei na forma de pensar, ou então, não, eu assino embaixo e vou te explicar por quê. Não, ele simplesmente fala, olha que ridículo. Fica trazendo tweet, que ridículo. E digo mais, fugir de responder. Mas ele acabou de fugir de responder os tweets, falando que era ridículo. Aí depois vocês vêm aqui nos comentários falando, achei um pouco parcial a análise. Mas não é questão de parcialidade, é porque, do ponto de vista da lógica, do debate, isso me irrita profundamente. Me irrita quando a pessoa não responde e ainda acusa o outro de não responder.